Bem-vindos ao Giro 10 Minutos, o seu resumo diário das principais notícias. Eu sou a Priscila Fagundes e agora em menos de 10 minutos vamos mantê-lo atualizado sobre os principais acontecimentos de hoje. Começamos o giro falando de Pelotas. A prefeitura da cidade está concorrendo a recursos do Programa de Aceleração do Crescimento Seleções, lançado pelo governo federal nesse ano, para financiar projetos prioritários de estados e municípios nas principais áreas. A cidade cadastrou 24 projetos, que somam mais de 400 milhões de reais nas áreas da saúde, educação e desporto, planejamento e gestão, habitação e regularização fundiária, além de saneamento. Falando ainda de Pelotas, a Associação Rural da cidade, entidade sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento econômico e social da região sul, anunciou um projeto de expansão do Parque Ildefonso Simões Lopes, onde realiza a Expofeira, que é a segunda maior feira agropecuária gaúcha. O projeto prevê a construção de um parque urbano aberto a toda a população, com um lago, praças, ciclovias e complexos esportivos e também um novo bairro com um potencial de investimentos e geração de empregos. O terreno, que pertence à associação há mais de 70 anos, foi doado pela prefeitura na década de 1950. A renda da transação será utilizada para restaurar a sede da Rural e os pavilhões da Expofeira, e também viabilizar as ações sociais da entidade, que já doou ingressos para a Santa Casa, se tornou base de vacinação. E no trânsito, os motoristas que usam o estacionamento rotativo da Zona Sul em Pelotas devem se adaptar às novas regras dos parquímetros e da fiscalização das vagas. Os parquímetros agora têm teclados touch screen que ativam os tickets virtuais através da placa do veículo. O usuário não precisa mais colocar o comprovante no painel, nem procurar um parquímetro perto do carro para renovar o tempo. O aplicativo Zona Azul de Estacionamento também oferece essas facilidades, além de permitir desativar o ticket e pagar somente o que usou. A fiscalização das vagas agora é feita por câmeras que reconhecem as placas dos veículos e verificam se estão regulares. E na economia, Pelotas enfrenta uma grave crise fiscal que tem impactado os servidores públicos e a infraestrutura da cidade. Com um déficit orçamentário de 90 milhões de reais nesse ano, a prefeitura anunciou o atraso no pagamento de parte dos salários dos municipários, gerando indignação entre a categoria. Além disso, a falta de recursos também se reflete nas péssimas condições das vias, que têm sido alvo de inúmeras reclamações dos contribuintes. A situação tende a se agravar no ano que vem, quando a Lei das Diretrizes Orçamentárias prevê uma carência de 280 milhões de reais. Falando agora sobre moradias, as 57 casas populares que estão sendo construídas no loteamento Estrada do Engenho em Pelotas não serão entregues no mês de setembro, como era previsto. Esta é a terceira vez que a entrega dos novos lares para as famílias que vivem às margens do canal São Gonçalo é adiada desde o início das obras em janeiro desse ano. O motivo do atraso é a chuva acima da média registrada nos últimos 2 meses, que prejudicou o cronograma de trabalho. Além disso, os eventos climáticos em todo o estado também afetaram a disponibilidade da matéria-prima no mercado. Nesse momento, o projeto está em fase de acabamentos. E na educação, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Núcleo Habitacional Getúlio Vargas, em Pelotas, vai retomar as suas atividades no próximo dia 27, depois de ficar 5 meses interditada por problemas estruturais. A Secretaria de Educação e Desporto instalou uma estrutura alternativa de containers no local, com 11 salas de aula e espaços comuns. Para recuperar esse tempo perdido, os alunos terão aulas em 2 turnos, 2 vezes por semana, além do turno regular. As férias vão ser em janeiro e o ano letivo de 2023 vai ser concluído em abril de 2024. Falando agora sobre criminalidade. Uma menina de 14 anos foi vítima de estupro no último sábado, no bairro Dunas, em Pelotas. O crime aconteceu quando ela estava sozinha em casa e um homem invadiu o local. A Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente está investigando o caso e já instaurou um inquérito. O agressor, por sua vez, foi linchado pela população e está internado em estado grave na UTI. Em Pelotas, até outubro desse ano, a Delegacia da Criança e do Adolescente registrou 122 casos desse tipo de crime, além de 12 casos de estupro de adolescentes entre 14 e 17 anos.
E na política, o Ministério Público Federal está investigando uma denúncia de nepotismo cruzado envolvendo o deputado federal Daniel Trzeziak e o vice-prefeito de Pelotas, Idemar Bars. Segundo a acusação, a esposa de Idemar, Ivanir Bars, trabalha no gabinete do deputado, enquanto a irmã de Daniel, Daniela Trzeziak, trabalha na prefeitura de Pelotas. O nepotismo é considerado improbidade administrativa e viola o princípio da impessoalidade na administração pública. Os envolvidos negam que haja nepotismo e afirmam que as nomeações são baseadas na capacidade técnica desses profissionais. Eles dizem que já prestaram esclarecimentos ao Ministério Público Federal e que não há violação da súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, que determina os casos de nepotismo. Falando agora sobre notícia do Estado, um apenado suspeito de ser líder de uma facção criminosa que atua na região metropolitana de Porto Alegre teve o seu retorno para um presídio do Rio Grande do Sul suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça. O pedido foi feito pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, que alegou um conflito de competência entre o Juízo Federal e o Tribunal de Justiça do Estado. O apenado, que tem mais de 30 anos de reclusão em pelo menos 4 condenações por envolvimento com roubos a bancos, caixas eletrônicos e ataques a carros fortes, estava no sistema penitenciário federal desde 2017, quando foi transferido em uma mega operação pelos órgãos de segurança do Estado. E falando agora sobre as chuvas, o governador Eduardo Leite realizou na tarde de ontem uma série de visitas e sobrevoos às áreas atingidas pelos eventos climáticos que ocorreram na última semana no estado. Além de avaliar a dimensão dos impactos causados pelos temporais, as visitas tinham como objetivo mobilizar as estruturas do governo estadual nos trabalhos de amparo às vítimas e também reconstrução das cidades afetadas. O roteiro incluiu 5 municípios localizados nas regiões dos vales Taquari, Caí e da Serra Gaúcha, São Sebastião do Caí, Santa Teresa, Roca Salles, Mussum e Encantado. Nessas cidades, o governador também se reuniu com os prefeitos e as lideranças locais. Essa é considerada a maior enchente da história de São Sebastião do Caí, município criado há 148 anos. E falando ainda das chuvas, uma das comportas fechadas ontem para conter o avanço das águas do Guaíba em Porto Alegre cedeu à pressão e vazou na noite de ontem, fazendo com que a água invadisse ruas da cidade, principalmente na região do 4º distrito da capital. De acordo com a Defesa Civil de Porto Alegre, o nível do Guaíba chegou a 3 metros e 40 centímetros. A cota de inundação é de 3 metros. Os temporais que atingiram todo o estado no final de semana causaram danos e transtornos em 158 cidades, deixando mais de 13 mil pessoas desalojadas e mais de 3 mil desabrigados, de acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Isso é tudo para o Giro 10 Minutos de hoje. Nos encontramos amanhã. Até lá!